Quero chamar aqui o irmão Tardelli, que vai expor hoje o último capítulo da nossa série Canções de um Peregrino. Amém? Vamos orar pelo irmão Tardelli? Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui e podemos escutar a Tua palavra. Abençoa agora o Tardelli, que ele possa comunicar de modo fiel o que o Senhor pretende falar ao seu povo e que nós possamos ser receptivos à medida que o Senhor fala aos nossos corações. Nos ajuda e glorifica o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui em mais um domingo louvando e adorando o Senhor. Essa mudança na salinha, acho que ela casa muito bem com o tema da nossa pregação de hoje e da bênção que é termos filhos. Nós entendemos isso, nós somos uma igreja que acho que vivemos isso muito bem. Nós temos muitas crianças, os pais entenderam que filhos são uma bênção do Senhor. E não pode ser diferente, mas eu faço coro com o nosso irmão Michael. A educação dos nossos filhos é a nossa responsabilidade. A educação dos nossos filhos talvez seja a nossa maior responsabilidade. Passarmos para eles os valores cristãos, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, é talvez o mais sublime exemplo de Cristo a nós, porque nós tivemos um Pai Celeste que nos ensinou. Nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Que o Senhor seja louvado através do trabalho das professoras, mas que o Senhor seja louvado também através do nosso esforço diário em casa, ensinando às crianças aquilo que elas precisam conhecer do Senhor e que nós possamos viver essa verdade como um bom exemplo. Amém? Amados, como o nosso irmão Michael muito bem colocou, hoje nós chegamos ao nosso 8º sermão da nossa série de sermões Canções de um Peregrino. E nós iniciamos lá em janeiro, no primeiro domingo de janeiro, com o Salmo de número 120 e chegamos hoje no Salmo de número 127. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias para nós realizarmos a leitura desse Salmo. Foi muito edificante aprender um pouco sobre os Salmos, porque é um livro que retrata muito bem as emoções humanas, é um livro que retrata muito bem o que nós sentimos. Nós podemos aprender sobre confiança em momentos de dificuldade, podemos aprender sobre provisão em momentos de falta, nós podemos aprender sobre dificuldades no caminho da nossa jornada de peregrinação, nós podemos perceber que os salmistas ansiavam por chegar a Jerusalém, e esse anseio também deve estar em nossos corações. Nós devemos lembrar que nós somos peregrinos e que nós estamos rumando até a Jerusalém Celestial. E hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre Deus e as suas bênçãos que Ele nos dá. Então, sem mais delongas, eu convido a todos a abrirmos as Bíblias no Salmo de número 127 e que nós faremos a leitura. Só aqui porque o iPad ele não funciona na hora da pregação, né? Então a gente tenta acertar aqui para não ficar sem o esboço. Bom, Deus foi misericordioso, a internet da igreja funcionou, porque eu esqueci de baixar em casa. Salmo de número 127, amados, vamos à leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aí, amados. Esse salmo, escrito por Salomão, como nós percebemos no título, Cântico de Peregrinação de Salomão, esse salmo ele nos ensina, ou nós somos relembrados, daquelas bênçãos que o Senhor nos dá. E Ele nos dá um direcionamento de como nós devemos nos relacionar com essas bênçãos que Deus nos dá. E é inegável para cada um de nós, e nós reforçamos isso ao longo das últimas semanas, que Deus tem nos abençoado grandemente. E aqui nós podemos observar coisas simples, mas coisas extremamente necessárias e boas em nossas vidas. A proteção, uma casa para morar, o alimento, o trabalho, os filhos. E Salomão, ele traz nesse salmo, que é um salmo de sabedoria, podemos colocar assim, porque ele guarda muitas
semelhanças com os textos de Provérbios e Eclesiastes, como nós devemos praticar essas coisas, ou como nós devemos, na nossa vida prática, nos relacionarmos com essas coisas. Para aqueles que estiveram conosco nas últimas semanas, irão lembrar que essa série de salmos, ou a partir do Salmo 120 até o Salmo de número 134, nós temos inúmeras canções que os peregrinos que rumavam a Jerusalém cantavam e oravam ao longo desse caminho. E esses peregrinos entoavam esses hinos enquanto se deslocavam até Jerusalém nas festas anuais. Eles iam adorar a Deus no templo. E aí percebam como esse salmo, ele é interessante. Nós temos Salomão como seu autor, ele fala sobre construir uma casa. Salomão foi o rei que construiu a casa do Senhor, o primeiro templo, e esses peregrinos agora estão rumando até esse local. Percebam o contexto que um judeu entenderia ao cantar esse hino. E esse mini saltério, ou mini conjunto de cânticos, que é o Saltério do Peregrino, que está dentro do livro maior de Salmos, ele nos ensinou, ao longo dessas últimas semanas, que nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma peregrinação, em que nós não somos dessa terra, que o nosso objetivo final não está aqui, que a razão final da nossa existência não é essa realidade. E, amados, isso é extremamente importante de termos em mente quando nós lidamos com as bênçãos que Deus nos dá. Porque nós, recorrentemente, temos a tentação de recorrermos à bênção de Deus e não ao Deus da bênção. Nós temos recorrentemente o hábito de desejarmos mais do que tudo aquilo que Deus pode nos dar, mas nós não buscamos esse Deus. Nós negligenciamos esse mesmo Deus. E a Bíblia, ela nos mostra, ou acerta o nosso rumo, no sentido em que ela fala, olha, tudo que você pode fazer, tudo que você pode ter, vem de Deus. E tudo que você tem, e tudo que você faz, se não depender de Deus, é inútil. É vão. É como correr atrás do vento. E, amados, como isso é importante para a nossa geração. Como é importante para uma geração em que viver, sentir, experimentar, ter, comprar, é muito mais importante do que ser, viver, acreditar. Para a nossa geração, é extremamente difícil nós nos concentrarmos em um Deus que pede fé, que nos dá amor, paz, alegria em meio às tribulações. Nós não queremos isso. Nós não nos sentimos confortáveis com isso. Não é um discurso que enche os nossos corações de alegria, quando deveria ser. Quando nós deveríamos nos encher de alegria ao sabermos que Deus, como nós vimos nas últimas semanas, nos protege das tentações. Que Deus, que criou os céus e a terra, anda ao nosso lado na peregrinação. Que Deus, que controla todas as coisas, conhece aquilo que nós precisamos. E esse mesmo Deus não nos deixará cair pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Sim, essas são boas notícias, e são as boas notícias do Evangelho. Mas elas precisam ser pregadas recorrentemente, porque nós, rapidamente, quando nos defrontamos com esse mundo, nos esquecemos disso. Outro ponto, amados, que nós podemos citar para entendermos um pouco melhor esse hino é a sua estrutura. E algumas Bíblias vão dividir esse hino em duas estrofes, porque os versículos 1 e 2 compõem a primeira estrofe do hino, e elas focam naquelas bênçãos de Deus e como nos relacionamos com ela, e os versículos 3, 4 e 5 focam numa bênção específica, que são os filhos, que são a herança que Deus nos dá. Convido a todos a lermos novamente o versículo 1, para que nós possamos iniciar a exposição desse hino de louvor ao Senhor. Diz assim o verso 1 do capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados, o salmista aqui expressa que a ideia central desse salmo é: qualquer coisa que eu tente fazer sem Deus ao meu lado é inútil. Qualquer projeto, qualquer ação, qualquer vontade, qualquer plano que nasce em meu coração, que não tenha o aval de Deus, qualquer empreitada que eu inicie, em que Deus não esteja comigo,
esse plano, essa empreitada, essa ação, ela é vã, ela é inútil, ela não tem sentido eterno, ela não me satisfaz, ela não me alegra, ela não me leva para mais próximo de Deus, ela não tem resultados eternos. Então o salmista nos alerta, cuidado com aquilo que você inicia, porque pode ser inútil, pode ser vão. E amados, nenhum de nós inicia planos de maneira vã, todos nós planejamos, todos nós nos esforçamos para termos o melhor resultado daquilo que nós iniciamos. Mas aí eu faço o primeiro questionamento dessa manhã: quantas vezes os nossos planos, Deus é o último a saber, Deus é o último a ser consultado, Deus é o último que nós colocamos na lista de prioridades sobre, Senhor, o que o Senhor acha disso? Pai, qual é a sua vontade? Nós conversamos isso em alguns G6 no ano passado, que muitas vezes nós fazemos, tentamos, nos esforçamos, buscamos um médico, buscamos estudar, buscamos crescer profissionalmente, aí quando nada dá certo, a gente chega, Deus, eu preciso do Senhor. Quando na verdade, o início do plano deveria ser Deus. O salmista ele nos mostra uma realidade importante de que qualquer coisa sem Deus é inútil, é vão, não tem valor. E aqui, amados, ele traz duas figuras simples de se entender. A primeira figura de um construtor diligente, que lança os fundamentos de uma casa, que constrói uma casa. A outra figura é de um soldado que está no topo de uma muralha, vigiando, para saber se o inimigo se aproxima dessa cidade. E o salmista linka de forma direta, por mais que o construtor se esforce, por mais que o soldado se esforce, por mais que haja diligência por parte dessas pessoas, sem Deus, não adianta nada. Isso deveria nos comunicar essa verdade, de que sem Deus, em nossos planos bons, quando nós servimos a igreja, quando nós servimos a nossos irmãos, quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós contribuímos financeiramente, nós vimos isso no Sermão do Monte, amados, a intenção do nosso coração faz toda a diferença. Estamos buscando glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos? Estamos buscando exaltar o nome dEle? Buscamos a sua direção? Se sim, amém. Glórias a Deus. Deus caminhará ao nosso lado. Se não, esse salmo nos alerta, cuidado, porque essa atitude pode ser vã, pode ser uma grande perda de tempo, porque Deus não está ali. Pensem, amados, que esse salmo traz uma ideia muito clara de dependência. Nós devemos depender de Deus, nós devemos submeter a Deus os nossos planos, nós devemos submeter aquele que é dono de todas as coisas, aquilo que nós planejamos. Só que todos nós, a nossa geração, ela tem um problema muito grande com a dependência. Nós pintamos ou pensamos ou acreditamos que o conceito de dependência é um conceito baixo, é um conceito vil, é algo que me diminui. Percebam, amados, não precisam levantar as mãos, mas quantas mulheres aqui foram criadas? Nós já conversamos sobre isso uma vez, ouvindo a seguinte frase: estude, trabalhe, tenha uma profissão, para que você não dependa do seu marido. Por que a ênfase para as nossas filhas e crianças não é glorifica a Deus com a sua profissão, glorifica a Deus com a sua vida, ore a Deus por direção e case com um homem temente a Deus e piedoso, para que você não esteja em um relacionamento em que você seja oprimida? Por que a nossa educação não passa por confie em Deus, ame o seu marido, dependa de Deus, e se porventura, quando você tiver filhos, depender do seu marido, ele será um homem que irá sustentar a casa e te amar como Cristo ama a igreja? Por que nós focamos tanto na dependência como algo negativo? Por que tantas pessoas, ao pensarem na sua velhice, dependendo dos seus filhos, se não financeiramente, pelo menos fisicamente, na atenção e na solidão, pessoas entram em desespero, em crise? Amados, nós temos um problema muito grande com o conceito de dependência, quando na verdade o conceito de dependência bíblico é Deus nos supre, Deus é soberano, Deus é provedor, nós devemos depender dEle, e se nós não dependemos, nós caminhamos para a inutilidade, para a perda de tempo. Amados, a Bíblia nos convida a dependermos de Deus, a dependermos dEle, e muitas coisas que nós nos relacionamos, ou a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, a nossa dificuldade em dependermos, em confiarmos, é refletida na nossa relação com Deus e na nossa relação com a igreja.
nós não queremos nos submeter, nós não queremos depender, nós não queremos confiar, nós não queremos caminhar mais uma milha, porque eu nunca fui ensinado assim, nunca fizeram isso comigo. Mas a Bíblia, amados, nos mostra o caminho certo, a direção correta. A Bíblia nos mostra o quão importante é nós dependermos uns dos outros como um corpo com diferentes dons, com diferentes membros, mas funcional, e que juntos glorificamos a Deus. Como a Bíblia nos mostra a importância de dependermos da nossa família, das esposas dependerem dos seus maridos, dos pais velhos, idosos, dependerem dos seus filhos, para não se sentirem sozinhos, para estarem acudidos. Amados, não é errado depender. E percebam que aqui não há uma ode ou não há uma defesa da preguiça ou da ociosidade. Não, amados, a Bíblia nunca fala sobre isso. O meu ponto é que nós transferimos esses nossos traumas e nossas visões erradas de mundo para a nossa relação com Deus. Mas percebam que a ideia de depender de Deus para todas as coisas, de confiar em Deus, de submeter a Deus os nossos planos, perpassa toda a Escritura. Leiam comigo Tiago 4, os versículos 13 a 16, peço ao nosso irmão César projete para a gente. Na sua carta, Tiago fala sobre aquelas pessoas que pensam de si de forma independente de Deus e que planejam as coisas sem submeter a Deus os seus planos. Tiago 4, 13, diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho, semelhantemente a este, é mau. Amados, percebam, o Novo Testamento, à luz da revelação perfeita de Cristo, nos orienta a dependermos de Deus, a submetermos a Deus todos os nossos planos. Nós não temos o controle da nossa vida, Deus tem. E, amados, isso nos chama a sermos passivos, a sermos preguiçosos, a sermos ociosos? Não. Percebam os verbos utilizados recorrentemente nesse texto: trabalhar, vigiar, construir. Todos esses verbos denotam ações, e a Bíblia nos chama a isso, a trabalharmos arduamente, a trabalharmos de maneira diligente, mas sabendo que Deus está no controle. Assim como Paulo disse, que um rega, outro planta, mas o crescimento é de Deus. Os planos são de Deus, o controle é de Deus. Deus está sobre nós, e isso deveria nos fazer descansar na sua verdade. Provérbios 19, versículo 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Se nós andarmos por toda a Escritura, nós iremos perceber que Deus não abre mão de sua soberania e nos ensina que nós devemos sim depender dos seus propósitos soberanos. Nós devemos sim submeter a Ele tudo aquilo que nos deixa ansiosos, mas Ele fará, Ele nos guiará. E, amados, percebam, nós devemos depender de Deus na nossa saúde, na nossa família, na nossa igreja, nossas relações de trabalho. Por quê? Porque se nós realizarmos todos os esforços possíveis, isso é importante, amados, se nós realizarmos tudo que nós pudermos fazer, porque é isso que o mundo prega, faça tudo o que você pode fazer, não sobre nada, se doe totalmente e deixe Deus de lado. Mas a Bíblia fala, se dedique, se esforce, mas coloque Deus nesses planos, porque se você não colocar, tudo é inútil. E é essa a ideia do versículo 2 do nosso texto base. Leiam comigo, versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. E aqui, amados, nós não, mas um leitor desatento, ele pode trazer a ideia que nós comentamos há alguns minutos atrás, de que a preguiça é justificada por esse texto. Mas percebam, como a própria linguagem da sabedoria em outros textos nos fala sobre a preguiça. Eclesiastes 4, versículo 5: o tolo cruza os seus braços
e destrói a si mesmo. Provérbios 6, versículos 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Novo Testamento, Paulo fala aos Tessalonicenses que não queriam trabalhar e esperar a volta de Cristo com as mãos para o alto, os pés para o alto. E Paulo fala, se você não trabalha, que você não coma, não seja preguiçoso. Amados, a Bíblia não dá espaço para preguiça, mas sim ao trabalho diligente. Mas percebam que o ponto é, se eu colocar todas essas coisas, trabalho, saúde, família, igreja, na frente de Deus, tudo será inútil, tudo será vão. O tema central, e eu repito isso, amados, mais uma vez, é, nós devemos submeter a Deus tudo o que nós fazemos. Nós devemos confiar em Deus, em tudo que nós iniciamos. Nós devemos colocar diante de Deus todos os nossos planos, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios. Amados, não é errado colocar uma cerca elétrica ao redor da casa. Não é errado construir uma casa utilizando as figuras do verso 1. Não é errado. Mas se a nossa confiança última estiver nessas coisas, se a minha confiança estiver no meu preparo físico, se a minha confiança estiver na minha saúde, se a minha confiança estiver no meu dinheiro, se a minha confiança estiver nos meus investimentos, se a minha confiança estiver na minha segurança, se a minha confiança estiver na tecnologia que protege a minha casa, tudo isso será vão. Nada disso será valor. E eu pergunto, amados, que sentido faz nós cuidarmos da nossa saúde, dos nossos investimentos, do nosso trabalho, da nossa família, e não cuidarmos das nossas almas eternas? Que sentido faz nós priorizarmos a realidade desse mundo em detrimento da realidade eterna, de que Deus nos chama a servirmos Ele com tudo que nós temos? A realidade eterna, de que Deus nos chama a prestarmos contas de tudo aquilo que Ele nos dá. Amados, a Bíblia está cheia de alertas para nós, quando por vezes nós tendemos a colocar o nosso coração nesse mundo. Jesus, em Lucas 12, no versículo 16, ele contou uma parábola. E é uma parábola interessante, porque ela fala sobre justamente aquelas pessoas que se focam nesse mundo e se esquecem do reino de Deus. E aqui nós temos um conceito-chave que nós estudamos no Sermão do Monte, o reino de Deus. Percebam o que Jesus fala, Lucas 12, versículo 16. Jesus conta a seguinte parábola. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar essa colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, disse o homem: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amados, qual é o foco dessa parábola? Jesus desafiou os seus ouvintes e nos desafia a colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos. Agora, a partir do momento em que nós colocamos em primeiro lugar essa existência, aquilo que nós podemos tocar, essa realidade material, a pergunta de Deus, ou a afirmação de Deus para nós é: louco. Amados, que nós não sejamos loucos, que nós não tenhamos essa atitude para com Deus, de deixarmos Deus de lado e nos colocarmos no centro das nossas vidas. Calvino, no seu comentário sobre esse salmo, ele resume muito bem a ideia contida nos versículos 1 e 2. Ele diz: Salomão afirma que nem o viver com poucas despesas, nem o ser diligente nos negócios serão, de alguma maneira, benéficos por si mesmos. Tampouco ele nos proíbe de praticar a temperança ou de nos levantarmos cedo para trabalhar. Mas ele nos instiga antes a orarmos, invocarmos a Deus,
bem como recomenda a gratidão pelas bênçãos divinas, reduzindo a nada tudo que obscureça a graça de Cristo. Esses versículos 1 e 2 nos mostram que tudo é graça. A provisão é graça, o trabalho é graça, a saúde é graça, a família é graça, a igreja é graça. Nós não merecemos isso. E amados, quantos de nós trabalhamos para que o Evangelho chegasse até nós quando fomos encontrados por Ele? Deus nos deu de graça. É graça. E é essa a ideia do final do versículo 2. Deus dá enquanto nós dormimos. Enquanto nós descansamos, Deus é misericordioso. Enquanto nós não fazemos nada, Deus é bom. Porque nós podemos ser preguiçosos? Não, porque Ele é gracioso. Para que nós saibamos que não é pelo nosso braço forte. Para que nós saibamos que não é pelo aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Ele faz. Esse é o foco dos versículos 1 e 2. E amados, o salmista só não nos alerta da inutilidade do esforço sem Deus, como nos lembra das preciosas promessas de Deus. Eu queria convidar a todos a lermos Mateus 6, a partir do versículo 25. E esse texto de Mateus, em que Jesus prega no Sermão do Monte, se coaduna de maneira muito grande com a afirmação de que nós trabalhamos enquanto nós recebemos enquanto nós dormimos. Percebam essa fala de Jesus, Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Amados, versículo 28, por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que logo floresce e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que vestiremos, ou o que beberemos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês que está nos céus sabe, e amados, isso é chave, Deus sabe o que vocês precisam. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, essa ideia perpassa toda a Bíblia. Dependermos de Deus, não andarmos ansiosos por aquilo que irá acontecer, porque Deus sabe do que nós precisamos. Mas o salmista continua, e ele continua com mais uma ideia, e agora no versículo 3, e eu queria caminhar com vocês nesse salmo. Ele diz assim nos versos 3, 4 e 5: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui talvez um leitor desatento possa comentar: olha, Tardelli, estranho. Estamos falando de dependência e de repente o assunto muda. De repente tem uma virada, construção, vigia, trabalho e agora filhos. Mas percebam, amados, que a linha de raciocínio, se vista da maneira correta, não é difícil. Deus nos dá trabalho, Deus nos dá sustento, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a proteção e Deus nos dá filhos. Percebam como os filhos são tratados como uma herança, como um galardão. E aqui, amados, cabe uma pontuação. A nossa igreja, acho que ela entendeu bem isso, porque ela está povoando o Rio Grande, né? São muitos filhos, glória a Deus por isso. Mas é uma ideia comum no mundo hoje, as pessoas pensarem em filhos como um problema, em filhos como um atraso na carreira, em filhos como algo que me segura, que me trava. Mas percebam como isso não poderia ser mais diferente do que a Bíblia fala sobre os filhos. Amados, percebam que a Bíblia trata os filhos como uma herança. Alguém em sã consciência rejeitaria uma herança do seu pai?
A Bíblia trata o filho como um galardão, como um prêmio, como um presente de Deus. Quem, em sã consciência, rejeitaria um presente do próprio Deus? Amados, como o nosso mundo pensa de forma diferente da Escritura. E aqui é importante nós percebermos que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, inspira o salmista para declarar que os filhos são herança, que os filhos são uma bênção, que os filhos, eles nos alegram. E essa ideia, amados, perpassa toda a Bíblia. Mais uma vez, Provérbios 17, versículo 6, coroa dos velhos são os netos, os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Percebam que essa ideia de nós trabalharmos e não termos filhos por conta da carreira, e porque eu quero mais dinheiro, porque eu quero alcançar, eu quero viver experiências, eu quero viajar antes, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um carro, ela não é nova, ela tem pelo menos 3.000 anos. Eclesiastes 4, versículos 7 e 8, o autor bíblico diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta para quem estou trabalhando, se não aproveita as coisas boas da vida. Olha o diagnóstico que ele faz no final do versículo 8. Também isso é vaidade, e é enfadonho o trabalho. Amados, percebam que a gente pode achar que esse problema é novo, mas ele tem pelo menos 3.000 anos, foi quando esse livro foi escrito. Amados, é uma ideia recorrente na Bíblia, de que os filhos são uma bênção, e de que viver para si mesmo é puro egoísmo. Quando nós transformamos aquilo que Deus diz que é uma bênção em um fardo, isso revela que o nosso coração está cheio de egoísmo, nosso coração está cheio de nós mesmos, o nosso coração está cheio daquilo que nos dá prazer, nós estamos buscando simplesmente aquilo que nos agrada, e nós nos esquecemos da verdadeira alegria, que é a alegria encontrada em Deus, que é a alegria dada por Deus, que é a alegria como um fruto. E eu não estou falando aqui, amados, que é fácil acordar 3 da manhã, que é fácil acordar 4 vezes na noite, que é fácil aguentarmos o médico quando tem febre, a virose, é brabo, é brabo. Mas, amados, Deus nos dá graça. E se eu perguntar para aquelas pessoas que têm mais de 60, 70 anos, se elas se arrependem de ter filhos e de terem netos, amados, eu nunca conheci ninguém que disse que se arrependeu. É trabalhoso? É. Mas é uma bênção, e a Bíblia nos revela dessa forma. Então percebam como esse é um conceito tão deturpado na nossa realidade, na nossa sociedade. A cosmovisão do mundo, eu sei que essa palavra está bem batida, mas a cosmovisão do mundo, ela é completamente invertida da cosmovisão bíblica. E nós somos instados no Salmo 127 a refletirmos sobre isso, a refletirmos sobre a bênção de Deus em termos filhos. Amém pelo meu, que apareceu aqui para cultuar com a gente. E aqui, amados, o salmista, ele utiliza uma metáfora bem interessante. Ele fala do guerreiro. Ele utiliza ou compara os filhos de um homem como as flechas de um guerreiro. E aqui, mais uma vez, o texto vai para um ponto que a nossa sociedade, a gente tem um certo medo de falar sobre isso, do cuidado dos filhos com os pais mais velhos. Nós temos certo receio de falar assim, não, eu não vou falar que um filho deve cuidar do seu pai. O pai tem que buscar trabalhar, o filho tem que viver a vida dele, ele é um peso para o filho. Mas percebam o que a Bíblia fala sobre isso. Qual é a imagem? O que é o tribunal, que ele diz aqui no final do versículo 5? Leiam comigo o versículo 5, para nós não nos perdermos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que é essa figura, amados? A figura aqui é da porta de uma cidade. A porta da cidade, algumas versões traduzem assim, algumas bíblias vão falar assim, quando vão à porta da cidade. A porta da cidade é onde era o tribunal de uma cidade no antigo Israel. Então, na porta da cidade se sentavam os juízes, se sentavam os anciãos que julgavam as causas. A figura aqui é de um homem mais velho, chegando para ser confrontado com uma causa injusta, e quando ele chega para ser confrontado naquela causa injusta, em que podem simplesmente passar ele para trás, ou ele ser injustiçado, ou ele ser morto, ele chega com várias flechas atrás, e ele não vai ser passado para trás, ele não vai ser envergonhado, ele não vai ser morto. A figura é exatamente essa. A figura é do cuidado dos filhos com os pais.
A figura é de um homem mais velho, em que é rodeado pelos seus filhos, e aquilo traz segurança, e aquilo traz alegria. E amados, isso é motivo de alegria. E aí você pode pensar assim, Tardelli, mas onde é que está isso na Bíblia? Amados, Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz que aqueles que não cuidam dos seus, daqueles da sua própria casa, são piores do que aqueles que nunca se converteram. Jesus repreende os fariseus quando eles faziam votos com o seu dinheiro e tornavam aquele dinheiro santo para que não pudessem emprestar aos seus pais e cuidar dos seus pais. O 5º mandamento do decálogo é: honrem o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Amados, a Bíblia ela é cheia de promessas e cheia de ordens para que o povo de Deus cuide dos seus pais na velhice. E isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de alegria, isso é motivo de graça, porque isso revela o cuidado de Deus por nós, o cuidado de Deus com o povo da aliança, o cuidado de Deus com aquele que Ele ama. Amados, tudo que nós temos não é para nós mesmos, é para glorificarmos a Deus, é para exaltarmos a Deus com tudo que Ele nos dá. E um dos chamados do Salmo 127, que aqueles peregrinos rumando para Jerusalém, em grandes caravanas familiares, cantavam eu vou cuidar dos meus pais, eu vou estar com eles. Isso é motivo de alegria. E os pais cantavam, filhos, vocês são motivo de alegria. As famílias eram motivo de alegria. Amados, como isso é diferente no mundo de hoje. Como isso não é verdade no mundo de hoje. E como nós devemos ser fiéis com relação a isso. Como nós devemos nos lembrar da bondade e da misericórdia de Deus para conosco, quando nós éramos crianças, os nossos pais se alegravam conosco, os nossos avós se alegravam conosco. Como nós devemos lembrar da bondade de Deus ao cuidar daqueles que cuidaram de nós durante toda uma vida. Pode parecer algo muito prático, mas os livros de sabedoria, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Salmos nos trazem realidades práticas. O Evangelho é prático. Tiago nos diz que uma fé sem obras é morta. Amados, o convite do Evangelho é para realmente vivermos isso, e não só termos isso no campo das ideias, e não só pregarmos isso. E com isso, amados, nós terminamos a exposição desse salmo em que os peregrinos andavam cantando e andavam exaltando. Mas, como nosso irmão Michael muito bem colocou no nosso primeiro encontro do grupo de discipulado, se eu paro por aqui, essa poderia ser a mesma pregação de um judeu. Porque o cerne da aplicação dessa mensagem é Cristo, é o Evangelho, é a boa nova de Deus por nós. E amados, nós não podemos negligenciar Cristo nos salmos. Cristo caminha ao nosso lado. Cristo é aquele que morreu por nós, para que os planos de Deus em nossas vidas se cumprissem. Cristo é o vigia. Cristo é aquele que foi chamado de a pedra angular da construção de Deus. Cristo é aquele que nos chama a vivermos isso mesmo em meio às nossas incapacidades, porque Ele nos capacita, porque Ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos viver essas verdades. Essa é a grande primeira aplicação. Cristo não pode fugir dos nossos olhos ao lermos o Salmo 127. A segunda aplicação, amados, é que até o que imaginamos ser fruto do nosso esforço, ser fruto do nosso empenho, vem do Senhor. Muitos de nós começaram a trabalhar com 15, 16, 17 anos. Muitos de nós construíram patrimônio através de muito esforço. Muitos de nós criaram filhos através de muito esforço. Muitos de nós fizeram coisas louváveis, que merecem glórias a Deus. Mas, percebam, amados, tudo isso vem do Senhor. Nada é nosso. Nada é pelo nosso esforço. Tudo é por conta da graça de Deus em nossas vidas. E essa verdade não pode ser esquecida, porque nem mesmo a nossa salvação vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Quando nós andávamos desgarrados como ovelhas, quando cada um se desviava pelo seu caminho, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando nós andávamos perdidos em nossos pecados,
quando nós andávamos mortos em nossos delitos, Deus nos chamou com cordas de amor. Quando nós éramos pecadores vis, nós não merecíamos a mensagem do Evangelho, mas ela chegou até nós. Enquanto nós dormíamos, Deus planejou nos chamar, nos regenerou, nos santifica e nos sustenta. Amados, nada vem de nós, tudo, absolutamente tudo vem de Deus, e essa verdade deve ser central em nossas vidas. Amados, a terceira aplicação, uma aplicação bastante prática, é que os filhos são motivos de alegria, e os pais, avós, são motivos de cuidado, para que nós glorifiquemos a Deus com as nossas vidas. Isso é um evangelho muito prático, mas é um evangelho que é real, é um evangelho que transforma a fé em palavras. E amados, por fim, nós não podemos deixar de salientar que o sentido da vida é encontrado em Cristo. O sentido da vida não é encontrado no trabalho. O sentido da vida não é encontrado nas publicações acadêmicas. O sentido da vida não é encontrado naquilo que eu falo. O sentido da vida, meus amados, não é pregar. O sentido da vida, meus amados, não é servirmos na igreja. Tudo isso faz parte da nossa existência aqui nessa terra, através dos dons que Deus nos dá, que Deus nos capacita, e nós prestaremos contas dele, se nós enterrarmos esses talentos. Mas o sentido dessa vida, último, é glorificarmos a Deus, confiarmos nele, desfrutarmos dele e nos alegrarmos nele, mesmo através das adversidades, porque nós olhamos para essas bênçãos e pensamos assim: isso são bênçãos, se eu não tenho, eu estou sob a maldição de Deus. Nada poderia ser mais enganoso. Deus dá, porque Ele é bom, quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é soberano. Isso faz parte da soberania dEle. Mas Deus é o Deus que faz da estéril mãe. Deus é o Deus que faz do perdido alguém salvo. Deus é o Deus que faz do adúltero o homem fiel. Deus é o Deus que faz do mentiroso alguém que fala a verdade. Deus é o Deus que faz um filho desobediente e um filho obediente. Só Deus tem esse poder. E nós não podemos nunca nos esquecer disso, amados. Essa é a mensagem do Evangelho. Não a nós, mas a obra de Deus. Toda a glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não somos merecedores da sua graça. Nós não somos, Pai, merecedores do seu amor, não. Nós fomos encontrados, ó Pai, em pecado por Ti. Nós fomos concebidos em pecado. Mas o Senhor, no seu plano eterno, teve misericórdia de nós. E nós somos gratos a Ti por isso. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar nessa verdade, de que Tu és bom, que Tu és misericordioso, que apesar de não merecermos, o Senhor tem feito. Apesar de não merecermos que nossos planos progridam, o Senhor é o construtor e nos abençoa. Apesar de nós não merecermos sermos guardados, o Senhor nos guarda. Apesar de não merecermos o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos bens, os nossos filhos, o Senhor nos dá. E todas essas coisas, ó Pai, são motivo de alegria para o Teu povo que não caminha com os olhos nessa terra, que não caminha com os olhos nessas bênçãos, mas que ao olhar essas bênçãos, glorifica a Ti, pela Sua misericórdia e pelo Seu cuidado. Que nós possamos, ó Pai, viver de forma digna desse Evangelho. Que nós possamos, ó Pai, viver de forma consistente, condizente com essa verdade. Que os nossos frutos, ó Pai, sejam frutos bons. Que os frutos da nossa vida, ó Pai, reflitam a árvore boa, a qual nós fomos enxertados, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajuda, ó Pai, a caminharmos na Sua direção. Nos ajuda a entendermos o chamado desse Evangelho. Que nós possamos andar a cada dia em novidade de vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.